Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém? Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma reflexão na palavra do Senhor. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 25 de 12 de 2023. É a data em que a gente comemora o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. A gente sabe que essa é uma data mais comercial, né? Que as pessoas gostam de presentear seus parentes, seus amigos, seus entes queridos. Mas ela tem um verdadeiro significado no coração de nós todos, não é verdade? Então eu queria falar um pouco hoje para que a gente pudesse meditar nesse assunto do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço que você aí, se estiver com sua Bíblia, ou seja com qual dispositivo for, né? Se for digital, no celular, no tablet, seja onde for, se puder me acompanhar durante a leitura dos versículos, para a gente estar mais uma vez aqui em nosso devocional com o Senhor, para que possamos estar aprendendo mais um pouco, meditando, pensando, aplicando mais da vida cristã, da vida com Deus, na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Antes da gente começar também, quero pedir que se inscreva no nosso canal, ative aí seu sininho, ative como todas, para que todo vídeo que a gente subir aqui no canal, você possa ser notificado, tá bom? Curta, comente, se a palavra falar ao seu coração, compartilhe, para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra do Senhor, essa palavra poderosa que Deus nos deixou, certo? Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. É um versículo bastante conhecido por todos nós. Eu vou tomar esse versículo como um pontapé inicial, até porque nesse versículo está contido todo o conteúdo com o qual nós vamos aqui refletir e meditar, tá bom? Então, o versículo 16 do capítulo 3 de João vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus por isso. Então, hoje, quando a gente comemora o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente sabe que o Senhor Jesus Cristo ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Não sabemos ainda hoje qual a data certa, exata, nem mês, nem dia em que o Senhor Jesus Cristo nasceu. Mas é comemorado no dia 25 de dezembro. E esse versículo, ele fala do amor de Deus. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, ou seja, Jesus Cristo, ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, João ele não consegue conceituar o tamanho desse amor de Deus por nós. Ele diz que é um amor de tal maneira, não consegue dimensionar o tamanho do amor que Deus tem por nós para enviar seu Filho para morrer na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser perdoados. Então esse é um amor que João não consegue conceituar, não consegue dimensionar.
Então eu queria partir desse conceito de amor. Que amor é esse? Que tamanho de amor é esse que Deus tem por cada um de nós? A gente vê que lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele traz um conceito de amor. Eu quero ler com você do versículo 4 ao versículo 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7. Paulo vai dizer: quem ama, essa minha Bíblia ela está na linguagem da Nova Tradução, na linguagem de hoje, que é NTLH, né? Então, se a sua for diferente, vai ficar um pouco diferente a leitura, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Então vamos lá, versículo 4. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Versículo 5. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. E ele finaliza aqui o versículo 7. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amém? Durante todo o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala sobre o que é o amor, como amar. Então, se a gente lê o capítulo 13, se a gente pegar somente esses versículos do 4 ao 7, a gente pode compreender, entender, chegar à conclusão de que amor não é um sentimento. Eu não sinto amor. Amor é prático, amor é ação, amor é decisão. Então eu tenho que decidir todos os dias ser paciente, bondoso, não ser tão ciumento, não ser orgulhoso, não ser vaidoso, não ser grosseiro, não ser egoísta, não ficar feliz quando alguém erra, não ficar triste quando alguém acerta. É isso que Paulo vem falando durante esses versículos. Então o amor, ele é uma atitude prática. Amor não é sentimento. Hoje em dia, a gente ama muito fácil e a gente deixa de amar mais fácil ainda. O exemplo mais claro que eu posso trazer aqui para você entender de uma melhor forma é nos nossos relacionamentos amorosos. Hoje eu sou casado, mas há 2 anos e meio atrás, quando eu ainda não era evangélico, quando eu ainda não servia a Deus, não estou falando aqui de religião, mas só dando o meu exemplo para você. Quando eu ainda não servia a Deus, quando eu ainda não obedecia a Deus, eu tinha meus relacionamentos e eu não entendia o que era amor. Amor para mim é falar que eu te amo, é dar beijo, dar abraço, dar carinho, né? E amor não é isso. Então, quando eu passava por alguma dificuldade no relacionamento, quando minhas expectativas não eram atingidas, quando eu era magoado de alguma forma, então ali a pessoa que eu dizia que amava um dia atrás facilmente substituía por outra pessoa. Então, que amor é esse que a gente vem oferecendo e recebendo também? Que amor é esse? Que nível de amor é esse que a gente oferece? Então Paulo nos ensina que o amor não é um sentimento. O amor é prático, o amor é atitude que a gente deve tomar todos os dias mediante circunstâncias, mediante traição, mediante coisas que não correspondem àquilo em que esperamos.
né? E pode ser que eu espere algo de uma pessoa, aquela pessoa não reage daquela forma, eu fico magoado, me desaponta, a confiança ali passa a não ser mais a mesma e ali eu já não amo mais aquela pessoa, ali eu já descarto. Então não é assim que Paulo nos ensina a amar. O amor é piedoso, a gente tem que perdoar, está disposto a perdoar, está disposto a seguir em frente, a superar, está disposto a ser paciente, a ser bondoso, a não ser grosseiro, a não ser egoísta, né? Muito pelo contrário, o amor é totalmente ao contrário disso. O amor é dedicação, o amor é ajuda, o amor é estender a mão muitas vezes para aquela pessoa que falou mal de você, que fez algum mal para você, né? Então, o amor não é esse sentimento que a gente está acostumado a lidar no dia a dia, ver nas redes sociais, tantas pessoas se declarando em um dia e no outro essas pessoas se afastaram por algum motivo, né? Então, a gente vai ler aqui no versículo 7, que é algo que me chama bem a atenção, e que o apóstolo Paulo, ele diz: quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste, irmão. Quem ama nunca desiste. Porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência. A gente pode ver aqui, ele fala de fé, de esperança e de paciência. E se a gente for ler aqui no último versículo do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que, eu quero até abrir aqui com você, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele vai dizer: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, Paulo vai falar de fé, de esperança e de amor. Mas ele vai enfatizar: o amor é o maior deles. Então, a gente vê aqui, falando de fé. Fé não é sentimento também, irmão. Fé é prático. A gente tem que praticar a nossa fé, para que a nossa fé venha cada vez mais estar firme, forte. A esperança, a gente tem que praticar a nossa esperança que é no nosso Senhor Jesus Cristo, de que um dia Ele irá voltar, de que um dia Ele irá buscar a sua igreja, que um dia seremos arrebatados, iremos ao encontro dEle nos céus, passaremos a vida eterna com Deus. E Ele fala do amor. Então ele demonstra aqui 3 coisas práticas e não sentimentais. São coisas que temos que praticar durante o dia a dia. Não podemos tratar o amor como um sentimento, como algo banal, como algo passageiro, como algo descartável. Não, tem que haver persistência. O amor é persistência, o amor é insistência. O amor não pode ser perdido assim de uma hora para outra, né? Então, é muito importante que a gente coloque no nosso coração, coloque na nossa mente isso que o apóstolo está dizendo: quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste. A gente, lendo lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo Mateus escreve, no capítulo 26, dos versículos 36 ao 44, se a gente ler, a gente vai ver que Mateus ele está falando sobre a noite em que Jesus é entregue à morte para morrer na cruz. Então ele vai falar que Jesus ali se retira, vai ao Monte das Oliveiras, vai ao jardim do Getsêmani, vai orar. E ali o Senhor Jesus, né, ele chega a um momento ali que ele está com uma profunda angústia em seu coração, ele chega a suar sangue. E então ele faz uma oração a Deus: Deus, se for possível, passa esse cálice de mim. Então o que é que ele está dizendo em sua oração a Deus? Ele está dizendo: Senhor, meu Pai, Deus, se for possível, não permita que eu passe por esse sofrimento, não permita que eu sofra como eu irei sofrer, não permita que eu seja espancado, que eu seja crucificado, que eu seja levado como maldito naquela cruz. Mas então o Senhor Jesus, ele pratica o amor de Deus.
Porque como eu falei para você e como o apóstolo Paulo bem conceituou no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, como a gente já leu, o amor ele não é um sentimento. Então o Senhor Jesus, apesar de toda angústia, de toda dor, de todo sofrimento, ele em sua oração ele fala para Deus: Senhor, mas apesar de tudo, Senhor, apesar da minha vontade, do meu medo e da minha angústia, mas mesmo assim que seja feita a tua vontade. Então Jesus ele pratica aquele amor, Jesus ele vem ao mundo, como João 3,16 fala, Deus enviou seu Filho unigênito, Deus enviou seu Filho unigênito, porque o amor de Deus é tão grande que ele praticou esse amor enviando Jesus. E Jesus ali, com amor no seu coração, com amor pelo seu propósito, com amor pelo propósito de Deus a ser cumprido através dele, ele pratica também o seu amor. Então ele diz: não, Deus, eu tenho que cumprir o meu propósito, eu tenho que cumprir a tua vontade, eu tenho que cumprir o seu plano que você já determinou para todas essas pessoas. Então ele pratica o amor e segue o plano de Deus até o fim, né, irmãos? Coisa linda. Então, mediante esse cumprimento do amor genuíno de Jesus, né, do amor de Deus, nós temos a oportunidade de hoje reconhecer esse sacrifício do Senhor Jesus, aceitá-lo, confessar Ele como Senhor da nossa vida e receber a vida eterna. Né? Não é fácil praticar o amor. Você vê que até o Senhor Jesus chega um momento em que Ele não aguenta aquela pressão, aquela dor e aquela angústia e ora a Deus e pede para que Deus retire aquele castigo que Ele havia de receber. Então não é fácil praticar o amor, não é fácil. Nessa mesma passagem a gente vê que Jesus ele leva João, Pedro e Tiago junto com eles, pede para que eles fiquem ali o ajudando em oração. E ali a gente vê que por 3 vezes que Jesus vai orar, né, durante esses intervalos, em 2 oportunidades em que ele volta lá até os discípulos, eles estão dormindo, então não ajudando a ele. Então, irmãos, assim é em nossa vida também. Muitas vezes vão vir dias em que a gente não vai ter tanta paciência como Paulo pede, não vai se controlar ao ponto de não falar alguma grosseria, alguma coisa do tipo, né? Então, tem dias em que a gente não consegue praticar esse amor genuíno e verdadeiro como tem que ser, porque a gente somos seres humanos, a gente é falho, né? Muitas vezes nós vamos errar, muitas vezes nós vamos deixar de fazer aquilo direitinho, conforme a palavra do Senhor nos orienta. Iremos pecar, iremos agir de uma forma errada, mas que a gente tenha em nossa mente, em nosso coração, a humildade de saber reconhecer quando a gente erra, né? Saber pedir perdão quando a gente errar, ter o entendimento pela palavra do Senhor qual é a forma correta de se agir, qual é a forma correta de se amar. Então, irmãos, por isso a necessidade de conhecer a palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, se você sabe que o amor não é só um sentimento, se você sabe que amor é prática, é atitudes que você tem que tomar todos os dias, então você vai saber que em um certo momento você não vai estar praticando o amor, então você vai reconhecer: eu não estou praticando o amor conforme Deus me orienta. Então ali você, através do conhecimento que você tem da palavra, você vai saber que você não está agindo da forma correta e você tem que ter um coração piedoso, tem que saber a hora de pedir perdão e a hora que você errou, né? Então a gente vê nessa passagem que o próprio Jesus Cristo, né, ele passou por um momento ali em que
ele usou de forma prática o amor. No momento difícil, no momento em que ele pensa em desistir, mas o amor que havia nele, o amor pelas almas, o amor pelo propósito de Deus na vida dele, né? Ele como homem falou mais alto, né? Ele seguiu firme no propósito em que ele estava, em que Deus havia o enviado à terra, né? Então ele pratica o amor. Então a gente pode ver que tudo isso que foi falado até agora, né, a respeito desse amor, que não é um sentimento, e a gente pode ver que o próprio Jesus, ele dá o exemplo de amar, do amor verdadeiro, não é isso? Então Deus amou o mundo de tal maneira, né? Deus pratica o amor. Ele não só fala que vai salvar os homens, que não só vai salvar o mundo, que não ama o mundo da boca para fora. Então, além dele dizer que ama e sentir ali que ama, ele pratica o amor, ele envia Jesus Cristo ao mundo. Então, Jesus Cristo vem e, além de dizer que ama as almas, o Senhor Jesus Cristo também pratica o amor. Então ele vai até aquela cruz, ele morre naquela cruz e ao terceiro dia ele é ressuscitado por Deus. Então Jesus também pratica o amor, morrendo por nós e levando consigo os nossos pecados. E nós que recebemos essa graça, essa oportunidade de confessarmos, de aceitarmos esse sacrifício de Jesus, nós também temos que praticar o nosso amor. Como? Obedecendo a essa palavra, obedecendo a Deus, obedecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, caminhando juntamente com o Espírito Santo que foi enviado pelo Senhor Jesus, né, para nos consolar, para nos orientar, para nos direcionar pelo caminho correto. Não é isso, irmãos? Então, a gente entende que tudo que o apóstolo Paulo fala aqui sobre o amor nos faz entender que não é um sentimento, não é algo que é descartável. Então, é uma coisa séria, é uma coisa que devemos praticar todos os dias, mesmo contra a nossa vontade. Muitas vezes nós vamos estar sem vontade de amar alguém, de praticar o amor, de permanecer ali onde a gente está, de ir embora, né? A gente vai ter vontade de ir embora, de largar tudo, de desistir de tudo. Mas o amor é o maior gesto que nós podemos oferecer a alguém, o nosso serviço, o nosso praticar, né? Então, essa é uma palavra, a meditação que eu trago para você hoje. Então, independente da situação que você está passando aí, se você pensa em desistir de algo, de alguém, se você pensa que o amor não existe mais dentro de você, que você não ama mais algo, não ama mais alguém, não ama mais sua vida, não ama mais a Deus ou a Jesus Cristo, entenda que o amor ele não é um sentimento, né? Então, pratique esse amor, volte a praticar esse amor, né? Possa ser que toda essa situação que esteja acontecendo aí com você seja porque você não tem mais praticado o amor. O amor para você era um sentimento, porque a partir de hoje eu creio em Cristo Jesus que você entendeu que o amor tem que ser praticado, tem que ser demonstrado, né? Então, que independente do que você esteja passando, entenda, você tem que fazer a sua parte. Deus fez a parte dele, enviou Jesus. Jesus fez a parte dele. Jesus morreu por mim, morreu por você naquela cruz. Faça a sua parte.
Ame o sacrifício de Jesus. Ame ao seu próximo, ame ao seu irmão, ame aquele ímpio que não conhece o amor de Deus. Deixe com que ele veja através de você o que é o amor de Deus, o que é que o amor de Deus é capaz de fazer na vida de alguém. O amor de Deus, ele muda vidas, o amor de Deus, ele transforma. Então, Deus derramou todo o seu amor no mundo, nas pessoas, na sua criação, para que o amor seja praticado. Deus é Deus de amor, é Deus de justiça, é Deus de juízo, mas acima de tudo, Deus é um Deus de amor. Deus ama a minha vida, Deus ama a sua vida. Então, pratique o amor. Pratique o amor, seja exemplo de amor. Ensine as pessoas a verdadeira forma de amar. Amém? E não esqueça disso. Deus, ele te ama. Deus, ele te ama. Deus te ama de uma tal maneira que entregou Jesus, seu Filho unigênito, para morrer na cruz, para que você pudesse crer na ressurreição dele e tivesse hoje a vida eterna. Amém? Quero orar pela sua vida e que o Senhor venha a colocar em nosso coração a verdadeira forma de agirmos com amor. Venha colocar o verdadeiro amor em nosso coração, o amor sacrificial, aquele amor ágape que o Senhor Jesus sentiu, que Deus sentiu por nós e que foi movido por esse amor que hoje temos a oportunidade de confessar o Senhor Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas e receber a graça e a vida eterna de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui em mais um momento devocional contigo, Senhor. Ó Pai, eu quero te agradecer por esse momento, pela vida dessa pessoa que está acompanhando, que está meditando, que está refletindo na Tua Palavra, Senhor. Ó Pai, derrama sobre cada um de nós o Teu amor, Pai. Ou que possamos, Senhor, entender que o amor não é um sentimento, Pai. Que assim como o apóstolo Paulo, ele descreve no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que o amor não é sentimento, que o amor é prático, que o amor é uma atitude, que o amor é algo que devemos estar demonstrando dia a dia através de nossas ações, que o amor não é algo descartável, que o amor, Senhor, é algo verdadeiro, é algo que temos que estar demonstrando, Senhor, que através de nós, Pai, o Teu amor venha a ser reconhecido, Senhor, no lugar onde estamos, Pai. Que possamos ser, Pai, testemunhas do Teu amor, Senhor. Oh, Pai, obrigado por nos amar e enviar o nosso Senhor Jesus Cristo para morrer naquela cruz e com Ele carregar todos os nossos pecados, Senhor. Obrigado por tanto amor, Pai. Obrigado por tanto amor, Senhor, com as nossas vidas, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te agradecer por permanecer até agora e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Amém? Se eu amo a mensagem da